Olá, nós voltamos agora para a nossa segunda parte da aula. Nós vamos falar propriamente da LDB de 1996, que naquele tempo buscava preparar trabalhadores para a alta qualificação, para a questão de tecnologias nascentes. Aprender a lição passou a ser a pensar, a criar, a imaginar e não somente memorizar os conteúdos. A evolução desse panorama da Lei de Diretrizes e Bases de 96, ela passou por etapas de educação básica e modalidades de ensino. Então, a organização dos níveis e modalidades, ele alterou nessa nova versão de 96. Então, a LDB é uma lei que estabelece as diretrizes e bases para o sistema educacional brasileiro. Ela apresenta forma de organização e trata de diferentes aspectos relacionados ao nível de modalidade educacional, assim como questões e envolvimento profissionais da educação. E ela organizou também os níveis e as modalidades de ensino, determinando uma formulação de base nacional curricular comum. A lei, então, de 96, ela está em sintonia automaticamente com a nossa Lei Federal de 88. Nossa Constituição. Então, ela fala da educação como um direito para todos, como um dever do Estado e da família. Ela é sistemática, que desenvolve para o homem de forma integral seu preparo para o saber, exercer os seus direitos como cidadão e a qualificação para o mercado de trabalho. A questão da igualdade, da liberdade e do pluralismo de ideias dentro da escola. O ensino público e gratuito a todos, em todos os estabelecimentos oficiais, com valorização da carreira do professor, a qualidade do ensino e a gestão e a democracia da escola. Aspectos específicos que modificaram o entendimento sobre a educação que foram inseridos. Então, os primeiros aspectos é de caráter filosófico e pedagógico, já está dentro do artigo 20, no primeiro artigo, quando define o sentido de educação. Então, a educação abrange o processo formativo que se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, de pesquisa e nos movimentos sociais, da sociedade civil e nas manifestações culturais. Pela prática social, pelo mundo do trabalho, pelos movimentos sociais e pelas manifestações culturais. Então, a finalidade da educação proposta pela Constituição de 88, é o pleno desenvolvimento do educando, preparando para o exercício da cidadania e da qualificação para o trabalho. Eles são ratificados no segundo artigo da LDB, que também fala como princípios constitucionais compostos pelos reforços do artigo 3º, acrescidos por mais dois novos princípios, a valorização da experiência extraescolar e a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e a prática social. A valorização da experiência extraescolar tem como objetivo quebrar a ideia que só se aprende dentro da escola. Então, o ser humano ele vive experiências culturais ricas em vários lugares. Então, é preciso que esses conhecimentos constituam também e sejam valorizados pelos alunos fora da nossa unidade escolar. O extraescolar não é uma subeducação. Pelo contrário, o extraescolar é o trabalho, é a convivência, é o lazer, é a família, é o amor, é a festa, é a igreja, é o esporte. Portanto, temos que valorizar. O extraescolar é atribuir valor educativo ao cotidiano de cada um dos alunos. E aí, nós temos a nossa nova organização dentro da LDB de 96. Então, a educação infantil ela é variável, o ensino fundamental de 9 anos, o ensino médio de 3, o ensino superior também é variável. Um dos grandes avanços conquistados com a LDB de 96 é o entendimento que a educação infantil deve compor a primeira etapa da educação básica. Isso constitui para que seja vista como um peso de caráter pedagógico. Da mesma forma, a obrigatoriedade da matrícula dos alunos passa a ser aos 4 anos de idade, procurando garantir o direito da criança também na educação infantil, conforme o artigo 6 da LDB. A educação infantil apresenta a seguinte divisão: creche para crianças de até 3 anos, a pré-escola para crianças de 4 e 5 anos. Já o ensino fundamental para crianças de 6 anos começa a ter essa proposta a partir de fevereiro de 2006, que altera os artigos 28, aliás, os artigos 29, 30, 32 e 87 da LDB, que amplia o ensino fundamental para 9 anos. Entre muitos aspectos positivos, o que a LDB traz para a gente
é um regime de colaboração entre a União, os estados e o município, que passa sempre a vigorar com o entendimento para que atinja os objetivos educacionais, que deve ser sempre ampliado. Então, a União compete ao ensino superior, os estados e municípios ao ensino médio e os municípios ao ensino fundamental e educação infantil como prioridade. Então, essa modalidade ficou assim: educação infantil, creches e escolas é do município. O ensino fundamental pode ser do município e estado. O ensino médio, somente o estado. O ensino superior, governo federal. A educação de jovens e adultos, estados e municípios. A educação profissional, estado e governo federal. E a educação especial, todas as esferas governamentais. Então, merece destaque a implantação das avaliações de larga escala, que hoje são concebidas pelo IDEB e pelo Censo Escolar. Da mesma forma, a LDB também traz uma referência aos alunos com necessidades especiais, que era a terminologia adotada na época, devido aos cuidados e adaptações dos termos curriculares. Atualmente, esses assuntos são tratados no âmbito da educação inclusiva, não mais na educação especial como era lá em 96. Outro ganho para o corpo docente que vem da LDB é o artigo 67, quando cita que existe um período de estudos de planejamento e avaliação dentro da carga horária do professor para que ele realmente faça isso. Ou seja, os sistemas de ensino tiveram que se adequar e propor tempos de planejamento para que os professores pudessem preparar melhor as suas aulas dentro da sua carga horária de trabalho e do seu contrato. Isso fez, inclusive, que alguns municípios optassem por ceder esse tempo de planejamento para que se pudesse ser realizado dentro ou fora da unidade. Como podemos perceber, são inúmeras as mudanças de ordem administrativas e operacionais dentro da questão da LDB de 96. As principais normas da educação básica, a legislação educacional brasileira, ao longo da sua vigência, muitas emendas foram trocando. Então, nos anos de 2001, 2004, 2005 e 2009, e a mais recente, 2008, teve algumas pequenas alterações e uma delas é a questão da educação alimentar. Na nossa próxima parte da aula, nós vamos ver quais foram essas mudanças.